Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de agosto, dia de boa alta no índice Bovespa, alta aí de 2,47%, uma excelente alta. Mais detalhes sobre essa alta daqui a pouco. Primeiramente, eu te peço aí para se inscrever gratuitamente aqui no meu canal. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se, passa o cursor do seu mouse e na sequência clica aí na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa opção para você, na parte inferior do vídeo provavelmente vai ter alguma opção aí de se inscrever gratuitamente, deixando aí o sino das notificações devidamente ativado. E para receber as recomendações aí no seu celular, no seu desktop, todas as mensagens de recomendação de compra e venda, informações relevantes, alteração de stop, objetivo, reposicionamento de objetivo, operação encerrada, qual foi o resultado de cada operação, tudo isso em tempo real e mais ainda as carteiras de ações e as informações relevantes durante cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você, siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, enfim, Ibovespa alta, forte, está dentro do leilão de fechamento, alta de 2,47%. O que representa essa alta no índice Bovespa? A gente tinha aqui 3 candles para baixo e agora 3 candles para cima. Estava fraco até a primeira hora de pregão por enquanto, mas enfim, volta muito forte para cima desse patamar. Então é um indício, uma primeira sinalização relevante que a tendência pode mudar. Ou seja, que o Ibovespa pode anular o seu topo descendente, anular a sua tendência de baixa, superando o seu último topo descendente, que é esse aqui, superando os 101.469. Então essa sinalização seria muito positiva, seria em conjunto com a leitura de que isso aqui estava batendo no tempo simetricamente. Para quem não viu essa análise que eu falo sobre o prazo maior do Ibovespa, onde ele se encontra, a questão do Fibonacci, 61,8% Fibonacci, em cima de um patamar importante. Quem não viu essa análise, procura aqui um vídeo de aprendizado no canal, que está assim, como eu uso a análise técnica. Aí, no final desse vídeo, eu faço uma análise completa lá do índice Bovespa, fazendo uma análise resumida do cenário do índice Bovespa, enquanto ele estava aqui mais aqui para baixo, sem ainda ter gerado sinal positivo. E eu até falava o que seria interessante, qual o sinal mais relevante para ter um movimento, uma recuperação, um sinal de força por parte dos compradores e aumentando a probabilidade de se ter um novo movimento de expansão a favor da tendência de longo prazo, um candle de força no gráfico semanal. Vamos ver se consegue fazer isso nessa semana, ainda tem mais um pregão, inclusive para o fechamento do mês, e na próxima semana já abre o mês superando a máxima dessa, que aumentaria a probabilidade de subida. Indo então para os futuros, só para mencionar que a resistência principal agora para o índice Bovespa, que passou por esse nível aqui, passou por outro nível aqui, que era um nível importante, já vem com fechamento para cima, provavelmente não vai ter alteração muito significativa em relação a esse fechamento atual. Então agora a resistência 101.201 a 101.469. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Nos futuros, mini índice forte para cima, indo ali para junto das médias, ou seja, vai ser importante não mais voltar para baixo desse patamar, porque não adianta nada vir aqui forte para cima e fazer um pequeno forte para baixo, seria um sinal negativo. Por quê? Porque ainda continua dentro de uma tendência de baixa, assim como o Ibovespa, mas já deu um primeiro indício positivo, a força aí no pregão de hoje, vamos dizer assim, um primeiro sinal relevante por parte dos compradores desde a sua tendência aqui de baixo, um mini índice, assim como o Ibovespa. Indo para o gráfico de 60 minutos, temos um movimento longo para cima, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Quando eu falo longo para cima é porque fica interessante fazer o quê? Venda, desde que gere um sinal de perda de mínima ascendente aqui no G60, gere algum sinal de topo, de se ter um movimento para baixo, mesmo lateral, aí sim no gráfico de 10 minutos encaixaria mais buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 minutos ou mesmo de 5 minutos, preferencialmente topo descendente, porque se trata agora de um movimento contra a tendência, mas que tem um espaço aqui para se ter uma correção até a média, por exemplo, não significa dizer que vai até a média, mas tem um espaço para se ter esse movimento de correção. Seguindo dentro ainda do movimento de alta, sem quebrar as mínimas ascendentes, ou mesmo se abre caindo já reverte para cima, volta a ficar mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Ou seja, abre caindo, já reverte para cima desse patamar e passa a gerar fundo ascendente acima dessa região aqui em torno de
101,340, 101,280 ficaria mais para compra. Mas, lembrando, o que seria interessante? Se abre caindo, gera aqui nova mínima lá no gráfico 60 ou mesmo de 30 minutos, sobe e gera o topo descendente para baixo da média móvel de 13 períodos no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria mais para venda de day trade no próximo pregão. Indo agora para os futuros, mini dólar no pregão de hoje, estável, mais 0,06%. Dólar, para gerar sinal de baixa no gráfico diário, teria que perder a mínima do dia de hoje, que foi de 443. Gráfico de 60 minutos segue ali brigando para ter movimentação para cima e sem conseguir ganhar força aqui para cima, ou seja, dólar mais difícil operacionalmente, ou seja, trabalhando a favor de tendência mais difícil, o índice mais interessante, mas o dólar terminou a penúltima hora de pregão aqui com um candle bom para cima. A partir desse momento, ou seja, depois de ter engatinhado aqui para baixo, não consegui ganhar força para baixo, deu uma pancadinha aqui para cima nessa penúltima hora de pregão. Ou seja, das 16 para as 17 horas, agora está na hora das 17 para as 18 horas. Indo para o gráfico de 10 minutos, ou seja, depois desse movimento relevante aqui para cima, temos aqui algumas antigas resistências, né? E que podem funcionar agora como patamar de suporte, ou seja, um patamar que eu ficaria de olho ali na faixa dos 466. Uma região em torno de 466, retorna aqui, abre aqui para baixo, ou gera algum sinal de fundo, ou pivô de alta, fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 466, animaria mais para se buscar a operação de compra de day trade. Topo, pivô de alta ou fundo ascendente acima dos 466. A outra forma seria o quê? Dólar gera esse sinal de alta e vai o próximo pregão já abre caindo, perdendo essa região aqui de 458,50, 456,50. Vem para baixo dessa região, passa a gerar topo no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos abaixo dos 458,50, mais interessante para venda. Indo para as ações, tem muitas ações para serem comentadas nessa videoanálise. PTR4, Vale 3, CVCB3, FLRY3, BRDT3, BTOW3, CCRO3, NATO3, o ZIN5, os em Minas, e IRBR3. Petrobras, alta forte de 3,7% e o lado positivo dessa alta, ação vindo, deixa eu só ver se já saiu, fechou na máxima. Alta aí de 3,7%, saiu do leilão de fechamento e o lado positivo que eu ia dizer é fechou acima de uma dupla resistência que eu tinha comentado já nas últimas análises, que me interessaria muito mais a partir dessa região aqui acima de 25,22 a 25,45 de planejar operações de compra no ativo. Mas de que forma? Desde que ela gere sinalizações de alta acima dessa região, ou seja, passe a usar essa região como patamar de suporte, seja no gráfico diário para gerar fundo ascendente ou pivô de alta, ou mesmo no gráfico de 60 minutos. O que seria muito bom para o fechamento da semana na Petro? Fechar a semana acima desse patamar aqui, ou seja, já gerando um sinal de fundo em cima de um patamar de suporte, que ou seja, estava fechando abaixo e volta e já gera um sinal de fundo, fechar ali acima dos R$26, seria excelente esse fechamento da semana, aumentando a probabilidade do ativo poder engatear ali, gerar, na verdade, gerar um movimento de subida, engatilhar um movimento de subida, saiu aqui a palavra, na faixa ali para buscar a região de resistência em torno dos R$28,34, duplo topo aqui do gráfico semanal. Então, sinal bem interessante na Petro. Se você tiver posicionado na compra de swing trade nesse ativo, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Vale 3, bom fechamento e final da tendência de baixa na Vale 3, sinalização de final da tendência de baixa. Por quê? Porque gerou ali a superação dessa máxima aqui. O setor mineração e siderurgia hoje andaram muito bem, por isso que eu até vou colocar aqui na análise a Uzi Minas, falar sobre a Uzi Minas, que fechou o pregão também muito bem. Então, ativo boa alta, bom fechamento, anulou a tendência de baixa, traz uma perspectiva positiva porque pelo gráfico semanal superou a máxima do candle anterior, ou seja, superou a máxima da semana passada, em cima do patamar de suporte que a gente já vem destacando aqui nas análises do ativo da Vale 3, bateu nessa região, gerou sinal de alta, aumentando a probabilidade de se ter, por exemplo, testar algumas resistências pela frente. Gráfico semanal 45,82, depois na faixa dos 47,72. E aqui ainda teria um patamar de 47,84.
Indo aqui para o gráfico diário, boa sinalização de alta, isso aqui me gera compra? Não, não me gera compra, pode até para outra gerar compra aqui um rompimento, para você gerar um rompimento, candle de força, trabalhar com stop abaixo dessa mínima, quem tiver comprado faz sentido um stop aqui abaixo dessa mínima, mas com a perspectiva de poder vir um pouco mais para cima. Qual seria o próximo resistência do diário? Ali na casa dos R$ 46,50 e depois na casa dos R$ 47,18. No entanto, se esse ativo proporcionar no G60 fundo ascendente, faz um retorno desse movimento de subida e passa a gerar fundo ascendente acima preferencialmente desse nível aqui em torno de 44,50, ficaria muito mais interessado, 44,50 a 44,38, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra na Vale 3 pelo gráfico 60 minutos, stop curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. CVCB3, recomendação de compra no pregão de hoje, com esse candle aí de alta, fechando aqui. Dalton, qual a tendência da CVCB3? Tendência de baixa. Ativo bateu aqui nesse nível de suporte, gerou ali um pivô de baixa, mas não fechou abaixo e agora gera uma sinalização para cima, fechando acima da média móvel de 13 períodos. Qual é então o motivo que está me levando a compra na CVCB3? Gráfico semanal, a ação veio para cima dessa faixa de preço, fez um grande candle de alta, mas voltou para baixo. Só que não perdeu ainda essa mínima aqui, não desmontou esse candle de alta. E aí está gerando sinal de alta em cima ali das médias, com a possibilidade de se gerar movimento de subida. Então é aquela operação que tem um risco maior, mas se der certo, ou seja, se ela ganhar força para cima, dentro da minha leitura, se ela ganhar força para cima, ela tende a gerar uma boa relação risco-ganho para essa compra. E se der errado, a gente sai aqui, se fechar abaixo da média, próximo pregão fecha abaixo da média, eu trabalharia com o stop abaixo da mínima desse pregão. Isto é, se não funcionado logo de cara no primeiro pregão. Mas enfim, passando os dados dessa compra, 53,30 ponto de entrada, fechou em 53,15, um pouquinho abaixo. 51,38 é o ponto de stop dessa operação. A mínima do pregão de hoje, 51,39, então a mínima de hoje é um ponto de referência, ou seja, perdeu essa mínima aqui, pulo fora da operação. 57,14 é o objetivo, o risco dessa operação, o tamanho do stop, né, essa diferença aqui de 53,30 para 51,38, 3,6%, alocando aqui 12% do capital total nesta operação. Depois de CVCB3, FLRY3, recomendação também de compra nesse ativo. Aqui até um pouquinho acima desse valor que ela fechou, levemente acima. Então fechou com alta de 3,3%. É uma ação que eu vejo com bons olhos pensando no prazo maior. A Fleury, eu já fiz até uma análise especial sobre a Fleury. A ação vem patinando em cima desse patamar e ainda com um viés aqui de alta no gráfico semanal. E através desse viés de alta no gráfico semanal, com o bom fechamento que teve no mês passado, com a expectativa de poder ter algo mais para cima, buscar ali uma região na faixa dos R$26, estabelecer essa compra aqui nessa forte sinalização de alta, apesar de estar ainda num patamar cheio de resistências aqui, inclusive deixou uma sombra superior, mas vejo aí apoiado no prazo acima, tentando pegar justamente uma melhor relação risco-ganho no papel. Quais são os dados dessa entrada? 24,09, fechou aqui em 24,08. 23,45 ponto de stop dessa operação, mínima de hoje, 23,46, stop está localizado logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso traz um risco de 2,66%, que é o tamanho do stop, objetivo em 25,37 e alocando aí 15% do capital total nesta operação. Então está bem no preço aí da entrada, basicamente, Fleury. BRDT3, então ainda está faltando aqui uma, né? Eu esqueci de colocar aqui uma, IDUC 3, daqui a pouco eu vou colocar aqui IDUC 3 nesse ponto. IDUC 3, recomendação de compra no pregão de hoje, também não está em tendência de alta no gráfico diário, a tendência é de baixa, mas então o que é que me apoia a buscar essa compra aqui? Aumentou a probabilidade de mudar a tendência, de primeiramente romper essa máxima com esse grande candle de alta. Segundo ponto, gráfico semanal lá, olha lá no gráfico, dando uma olhada no gráfico semanal, olha onde o ativo voltou, depois desse longo movimento de alta, volta aqui, vem ali para baixo da média e essa semana está vindo para cima da média. Existe uma chance, dentro da atual tendência de alta de médio prazo, que esse papel gere de novo um novo movimento de expansão aqui a favor da tendência, um movimento de alta no gráfico semanal,
E baseado nessa expectativa, se a gente também pegar o gráfico mensal do ativo, está em tendência de alta pelo gráfico mensal, gerou um mês muito bom no mês passado, podendo também dar continuidade à sua tendência de alta, gráfico anual, enfim, o ativo está mais alinhado para cima. Mas, enfim, qual é a ideia dessa operação? Tentar pegar uma boa relação risco-ganho para buscar uma região lá de topo anterior. Aqui tem uma resistência lá em R$ 35,40. Mas passando os dados então dessa entrada por volta dos R$ 32,42, fechou em R$ 32,35, pouco abaixo do nosso preço de entrada. Stop em R$ 31,07, risco de 4,16%, alocando 12% do capital total. Objetivo lá na faixa dos 35,12. Lembrando, essa zona de resistência por volta dos 35,40. BRDT3, agora sim, BRDT3, pregão de hoje, gerando aqui um movimento de subida. Temos uma compra em aberto, então passamos 3 entradas aqui, já tínhamos umas 4 entradas aí, passando aqui, ó, olhando, são 7 operações aqui em aberto nesse momento de compra aí nos ativos. Então temos BRDT3 que foi uma entrada ontem, que hoje fechou em alta de 1,23%. Já traz a possibilidade, eu reposicionei o stop em 27,57, abaixo da mínima do pregão anterior, mas dentro do que já aconteceu que fez 3 para baixo, 3 para cima, pode trabalhar até com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que seria em R$ 28,21. A entrada, lembrando a entrada desse ativo, foi aqui na faixa dos 28,35, já seria um stop bem curto na BRDT3. BTOW3, alta de 3,04%, e olha que no pregão de hoje teve bem melhor, hein? A ação chegou aqui, está com a alta aí na faixa dos 6%, superou ali máximas anteriores, fechou acima de uma delas, nessa aqui ela respeitou, mas segue dentro do movimento de subida, seguimos posicionado no papel. A única, basicamente, alteração foi o reposicionamento do stop para R$ 43,36 em cima do ativo, ou seja, não sair mais perdendo basicamente desta operação, visto que a nossa entrada foi por volta dos R$ 43,16. Então o ativo vai bem. Indo para o outro, CCRO3, também teve um bom pregão, até foi interessante hoje porque ela estava travada. Lembrando que eu comentei ontem na videoanálise, seria muito bom se ela rompesse os 16,03. E aí, por coincidência, logo quando eu estava comentando o ativo, eu comentei para quem estava de fora, que poderia, uma das alternativas de entrada pelo gráfico de 60 minutos seria o quê? Uma compra aqui de rompimento desse 16,03, que veio, subiu e deu uma travada aqui em cima dessa região. Se rompesse, depois da primeira hora de pregão, aumentaria a probabilidade de se ter um movimento de subida. E aí gerou realmente, quem resolveu entrar comprando por volta de 16,04, trabalhando com o stop aqui abaixo dessa mínima, faria total sentido, stop ali em 15,78. Da mesma forma, o stop pode estar aqui em R$ 15,78. Aqui, ó, 15,78, o stop foi reposicionado para 15,78 nesse ativo. Então vamos ver se ela consegue ganhar força ainda para cima. O objetivo inicial 16,64, ela chegou a bater em 16,57, perto, mas eu reposicionei o objetivo dessa operação para R$ 16,85, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Depois de CCRO3, Nato3, temos uma posição também aberta em Nato3 que está indo muito bem, alta de 1,79%, lembrando a entrada aconteceu aqui neste dia, então já tem um bom movimento de subida no papel, seja uma alta aí já de praticamente mais de 5%. E dentro dessa alta, a única alteração que eu fiz nesse momento foi o reposicionamento de stop de Natura para R$ 63,61. Está lá embaixo o stop ainda, nenhuma alteração mais forte em cima do papel. Avaliando aí o próximo pregão, posso até buscar um objetivo um pouco mais longo do que foi estabelecido aqui na faixa dos R$ 68,18. Mas enfim, seguimos aí comprado no ativo para uma operação também de não mais sair perdendo. Tanto o CCRO3 daria para não sair mais perdendo, a BTOW3 da mesma forma que eu acabei de comentar, a Nato3 também, enfim, são ativos que já estão evoluindo bem. E agora vamos falar de Usiminas, né? Usiminas no dia de hoje, forte alta de 9,13%. Interessante que o que ela fez? Ela fez um movimento para baixo e foi bater exatamente, para quem vem acompanhando aí as lives, as radar do mercado, foi bater exatamente naquela região de suporte do gráfico semanal que já tinha sido citada aqui. Então bateu, inclusive até numa análise especial falei sobre essa região de suporte do papel lá na casa dos R$ 6,89. Bateu nessa região, depois de um movimento de baixa, superou a máxima do pregão de ontem, gerou forte alta no pregão de hoje e anulou a tendência de baixa. Na realidade, retomou a tendência de alta. A gente pode até
falar dessa forma. Por quê? Porque isso aqui é basicamente um W, um fundo duplo, mudança da tendência de baixa para uma tendência de alta e superando a máxima da semana anterior, assim como fez a Vale 3. Logo, dá para buscar essa compra aqui com stop aqui embaixo? Não encaixa ainda para mim devido ao tamanho do stop. Não significa dizer que o ativo não vai subir, mas já me gera o interesse de olhar com carinho para, assim como eu falei da Vale 3, com carinho para o gráfico de 60 minutos em busca de compra de fundo ascendente para trabalhar com stop mais curto e tentando pegar um pedaço do movimento de subida do gráfico diário. E depois da Uzi Minas, vamos falar de RBR3, que teve um bom rompimento aqui no pregão de hoje, ó. Zona de resistência muito importante e um candle de força, fechando acima aí de topos anteriores, parando basicamente em cima desse patamar aqui de resistência, lá na casa dos R$ 104,30, respeitando esse patamar, mas com boa chance de dar continuidade ao movimento de subida nos próximos pregões, não necessariamente fechar em alto o próximo pregão. Mais um ativo que o candle ficou grande para se trabalhar com stop aqui embaixo, relação risco-retorno, mas no gráfico de 60 minutos, assim como eu falei de Uzi Minas, e RBR3 recuando aqui também no gráfico de 60 minutos, proporcionando. Isso não significa dizer que vai fazer isso. É só um planejamento, uma estratégia. Se o preço fizer isso, como eu já disse até como eu uso análise técnica, eu não sei o que vai acontecer com o preço. Eu sei fazer uma leitura do que seria o mais provável dentro de uma força que está no ativo no momento. Se está dominado pelos compradores, pelos vendedores, e a partir disso traçar estratégias de compra ou de venda. E nesse caso aqui, se encaixaria melhor dentro da minha gestão de risco uma compra de fundo ascendente. Pode ser que ela deslanche para cima, assim como Uzi Minas, Vale 3, enfim. Pode ser que deslanche para cima, enfim, mas a gente já tem algumas posições aí em aberto no mercado. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.